Oi, tudo bem? Eu sou a Débora, aluna do segundo ETIM Logística na ETEC de Francisco Morato, e hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica, que é uma matéria de física. Mas, antes de iniciarmos os conceitos de dilatação térmica, teremos que relembrar uma matéria que é anterior a essa. Para isso, precisamos relembrar também dois conceitos teóricos que são totalmente importantes para o entendimento dessa matéria. O primeiro é a diferença entre temperatura e termômetros, já que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Já os termômetros, eles são utilizados para medir a temperatura. Mas a gente entende isso melhor quando se entram as escalas termométricas, que são medidas em graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A diferença entre eles nada mais é do que o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, onde ambos se tornam diferentes. Percebemos pelo 0 graus Celsius no ponto de fusão e 100 graus Celsius no ponto de ebulição, o que se difere entre Kelvin e Fahrenheit. Entendemos melhor esses conceitos também quando comparamos eles. Essas comparações podem ser feitas por fórmulas físicas, como representadas aqui, que no caso são utilizadas siglas que nos mostram que TC se refere a Celsius, TF a Fahrenheit e TK a Kelvin. Então, podemos fazer essa comparação através dessa fórmula, onde analisamos que cada um se compõe na metade do termômetro. Cada um se refere à mesma quantidade do termômetro, seja ela na escala Kelvin, na escala Fahrenheit e na escala Celsius. Com isso, temos umas fórmulas básicas se quisermos apenas convertê-los um para o outro, como Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Fahrenheit para Celsius e Kelvin para Fahrenheit. Mas isso é um conceito que já foi falado em aula, então não é necessário que aprofundemos nele agora. Agora sim, entraremos no conceito de dilatação térmica. Quando olhamos isso no livro, dilatação térmica é nos dada como a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Mas ainda surgiu dúvidas, não surgiu? Então eu vou simplificar isso para você. Supomos que temos T1, e o T1 é um certo corpo, seja ele sólido ou líquido. E aqui temos as partículas do T1, e vamos analisar. Se a gente esquentasse essas partículas, como que elas ficariam? Agora surge o T2. O T2 nos mostra que, após esquentar essas partículas, elas sofrem determinada agitação. Então, elas começam a se separar. Mas, Débora, aqui no conceito está me dizendo que dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo. Então, a gente analisa a partir desse conceito. As dimensões e as variações a gente vai ver mais para frente, mas nesse slide é importante que a gente tenha em mente que isso daqui ocorre, uma agitação das partículas, sejam elas moléculas ou átomos. Isso pode ocorrer tanto em sólidos quanto em líquidos. Aqui, percebemos que T2 é maior que T1. A primeira análise que vamos fazer é em relação ao conceito anterior. Vamos analisar isso na dilatação dos sólidos. Os sólidos, como qualquer outro objeto ou corpo que formos analisar, possuem 3 dimensões, mas em algumas das situações a gente tem como desconsiderar isso. Como isso? Vou explicar para você. Usando o exemplo da dilatação unidimensional, como o próprio nome já diz, ela só considera uma única dimensão. Vamos exemplificar. Vamos supor que isso daqui seja um fio de energia. E esse fio, ele é reto. Ele possui sim uma largura e uma altura, mas a única coisa que a gente considera aqui é o comprimento dele. Quando colocamos ele sob o aquecimento de alguma determinada situação, ele vai se tornar maior. Mas por que isso? Porque ele cresce linearmente. Ocorre uma dilatação dele linearmente. E a análise que a gente faz quanto à dilatação térmica é sobre a variação que ocorreu desse crescimento do fio. Então, pode ser um fio ou qualquer objeto que cresça linearmente. Ele vai ser uma dilatação unidimensional. Agora,
a gente também vai analisar a dilatação bidimensional. Como o próprio nome já diz, ela analisa as duas dimensões. Vamos compor, por exemplo, uma placa. Essa placa ela vai crescer em duas dimensões. Mais para frente a gente vai entender esse conceito, mas agora é importante saber que se a gente aquecer ela vai ser consideravelmente importante para a gente duas dimensões, como por exemplo aqui. E o nosso terceiro exemplo é a dilatação de sólidos na dilatação tridimensional, que como o próprio nome já diz, ela dilata em 3 dimensões. O exemplo que eu utilizei é um cubo, mas isso pode ocorrer em várias situações, como uma esfera de uma bolinha de ferro ou qualquer outro material que seja sólido e possua as 3 dimensões significativas para a gente. Então, quando eu esquentar esse objeto que eu estou usando como estudo, ele vai passar a ser maior nas 3 dimensões. E isso é muito importante para a gente. Mas afinal, por que eu tenho que estudar as 3 dimensões? Porque todas elas têm uma fórmula específica e um nome específico. Agora que você já conseguiu compreender o que são as 3 dimensões, vai ficar mais fácil para você entender esse conceito. Dilatação linear. Nada mais é do que a primeira dimensão que eu apresentei para você, que a gente só analisa ela em forma linear. Então, supondo que eu tenho uma barra de ferro, essa barra de ferro foi submetida a algum aquecimento de determinada temperatura. Agora, essa barra de ferro vai se tornar maior. Então, a gente vai ter uma variação no comprimento dessa barra. Só o que necessita para a gente agora é qual foi a mudança desse comprimento, e não da largura e nem da altura. Bom, então vamos analisar isso aqui. Como que eu sei o quanto ela variou ou outras situações, o tamanho inicial? Isso a gente vai colocar tudo numa fórmula física. Primeiro, a gente tem que analisar aqui o que foi a variação. Vamos supor que aqui tenha uma determinada medida que foi maior, sei lá, 2 centímetros. Aí depende do material que a gente utilizou. Isso daqui vai ser chamado de ΔL, que nada mais é do que a variação do nosso comprimento. Ficou mais fácil de entender agora, né? Mas a gente também tem que analisar um outro ponto, que era a medida inicial disso daqui. Qual era a medida inicial da minha barra de ferro? A medida inicial da minha barra de ferro vai ser caracterizada como L0, que em determinado tempo da física você já entendeu que o zero significa o nosso inicial. Então, o L0 nada mais é do que o nosso comprimento inicial. Ambos podem ser medidos em metros ou em centímetros. E um outro ponto é o nosso alfa. O alfa é bem fácil de entender. Ele é o coeficiente da dilatação linear. Difícil, né? Mas vamos lembrar que ele é o RG da nossa barrinha. Anteriormente, eu disse que ela era feita de ferro. Então, o RG dela, o material utilizado por ela, é o ferro. Então, estamos estudando o material ferro. Isso daqui vai ser o nosso coeficiente de dilatação linear. Nada mais do que o nosso RG. E, por final, a gente tem que analisar a variação da temperatura dessa barra. Então, quando que eu coloquei uma temperatura mais quente, ela vai ser diferente do que uma temperatura mais fria. Então, se eu coloquei um fogo baixo, ou um fogo médio, ou um fogo alto, isso vai determinar a diferença da variação da minha barra de ferro. Agora vai ficar muito mais simples para você entender o que é a dilatação superficial. A dilatação superficial ela é estudada em 2 dimensões, ou seja, supondo que eu tenho uma placa de ferro. Essa placa de ferro foi submetida a algum tipo de calor. Então, ela sofre uma variação ou uma dilatação em determinada área, assim como as outras dilatações que a gente viu. E nisso, a gente vai analisar aqui apenas a largura e o comprimento. Nesse momento, a gente despreza a altura. A largura e o comprimento dessa dilatação ela é analisada por ΔA, que nada mais é do que a variação de área, que é analisada em metros quadrados ou centímetros quadrados, lembrando que a gente está utilizando a segunda dimensão, por isso a utilização do 2. Ficou mais fácil, né? Então, agora a gente vai analisar de novo o nosso quadrado inicial, que foi a nossa placa inicial.
essa placa vai ser dada como área inicial ou A0, que novamente, assim como no linear, a gente vai medir a primeira situação. E o nosso beta, agora não é mais alfa, agora é beta. Ele é o nosso coeficiente de dilatação superficial. Você viu que isso mudou na nossa formulazinha. Lembrando que ele ainda é o nosso RG, e uma coisa muito importante de se entender agora é que um beta é igual a 2 alfas. E, de novo, se a gente colocar essa placa em uma medida mais quente e uma medida mais fria, isso vai ser diferente. Então, a gente também tem a variação de temperatura. Chegamos na última dilatação dos sólidos. A última dilatação nada mais é do que a dilatação volumétrica. Agora sim, a gente começa a analisar as 3 dimensões. Para isso, eu vou dar o exemplo do nosso cubinho, que foi lá na tridimensional. Supondo que esse cubinho seja de ferro ou qualquer outro tipo de material sólido. Então, ele sofreu um aquecimento e, para isso, os átomos dele sofreram também uma variação. Ele sofre aí uma dilatação. A mesma coisa que a gente viu nos slides anteriores. E com isso, a gente vai começar a analisar a variação que ele teve no volume dele. Por isso, chamamos de dilatação volumétrica. E elas são usadas metros cúbicos ou centímetros cúbicos. Isso fica mais fácil de entender quando a gente lembra que a gente está falando da dimensão 3D ou tridimensional, que se usa o 3. Agora, a gente analisa o nosso valor inicial, assim como nos outros, que seria o V0, que é o nosso volume inicial, que também é medido em metros cúbicos ou centímetros cúbicos. Novamente, a gente tem um coeficiente de dilatação volumétrica, só que dessa vez a gente está utilizando o gama, porque ele que é utilizado nesse tipo de dilatação. Lembrando novamente que ele é o nosso RG. Então, qual foi o material que eu utilizei? Seja ele ferro e dentre outras situações de materiais sólidos. Agora, uma coisinha muito importante. Você já devia ter analisado que lá o beta valia 2 alfas. Agora, a gente tem o valor de que o gama vale 3 alfas. É muito, né? E, novamente, ele também sofre uma variação de temperatura. Por quê, Débora? Porque se eu colocar ele mais quente ou mais frio, vai ter variações e dilatações diferentes. Agora vai ficar um pouquinho mais simples para você entender o que é a dilatação de líquidos. Vamos supor que eu tenho um líquido determinado X, que não é a água, porque a gente vai tratar dela depois, e esse líquido foi submetido a alguma jarra. Nisso, ele foi aquecido. A gente já sabe o que acontece quando a gente aquece um determinado corpo. Então, aquecemos o líquido e ele tem a tendência a elevar a sua temperatura. Quando o líquido eleva a sua temperatura, ele vai derramar. Mas agora surge a dúvida. O que derramou desse líquido? Ele é a nossa variação de volume? Ou seja, ele é o que dilatou da nossa água? Não. Presta bem atenção agora. Quando a gente aquece esse líquido, ele tende a dilatar. Mas a jarra que a gente aqueceu também pode dilatar, supondo que essa jarra seja de alumínio, então ela vai dilatar também. O que a gente chama, então, esse líquido que caiu? Ele é chamado de variação de volume aparentemente, geralmente dada como aparente. Então, lembrando que a gente também tem que analisar agora o volume que variou da jarra. Então, o que a gente já tem agora? A gente já tem o nosso volume inicial, que não muda, e a gente também tem o nosso coeficiente de dilatação, que é, lembrando, o nosso RG, que também é dado pelo gama. A variação de temperatura, a gente também já tem ela. Mas, Débora, a gente tem tudo isso e a gente tem a variação aparentemente. Mas o que aconteceu realmente ali? A gente analisa também por uma fórmula, que é a variação real disso daqui. Como que eu vou analisar?
eu vou ver aqui a nossa variação aparente, que é que a gente tirou através dessa formulinha aqui, que a gente já conhece nas outras dilatações, que difere um pouquinho, mas coisa mínima para o líquido. Então, a gente soma ela mais a variação da nossa jarra, que era a variação lá do meu objeto que eu estou utilizando. Essa aqui é chamada de variação real. Não esquece, viu? Agora eu coloquei aqui para vocês um macete. E esse macete apresenta as fórmulas que a gente comentou agora. Que nada mais foi do que aqui a nossa variação aparente. Então, aqui, ele geralmente vai aparecer no exercício que você estiver realizando como AP. Ó, analisa aqui que AV, AP. A variação é AP. Por que ela fala do aparente ou aparentemente? Aqui, como ΔV, é a dilatação do nosso frasco. Geralmente vai aparecer assim no exercício, mas também pode variar. E esse daqui é a nossa variação real, que foi explicada no slide anterior, que ela vai ser representada como R. Analisa aqui que a gente tem o AP, que é o aparente, mais a variação real, que é o R. E tudo isso a gente também pode lembrar de um conceito muito importante, que os líquidos dilatam mais do que os sólidos. Então, vai ser muito mais aparente para a gente, em olho nu, quando um líquido dilata do que quando um sólido dilata. Porque o sólido geralmente tende a dilatar um pouco menos. Chegamos na dilatação anômala da água. O que acontece com a água? A água ela se torna diferente pela seguinte proposta. Quando a gente aumenta a temperatura da água, ao invés do volume dela subir, o volume dela baixa. Então, como por exemplo aqui. Tá vendo que a minha temperatura tá bem alta e aí ela vai diminuindo. Mas o que aconteceu aqui, Débora? Parou aqui no 4 e aí ele subiu. Quando ela chega em determinada temperatura, quando ela chega na temperatura 4 graus Celsius, ela começa a subir o seu volume. Entendeu agora? Ficou mais fácil, né? É essa a única diferença da água. Quando ela atinge 4 graus Celsius, ela muda no sentido. E isso também pode ocorrer inversamente, assim como nesse gráfico aqui que eu estou representando para vocês. Então, a nossa formulinha da água é que o nosso volume mínimo é igual a temperatura 4 graus Celsius, que é o que eu coloquei aqui. O 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Beleza? Ficou mais fácil, né? Mas isso é muito interessante de ser analisado porque essa informação diferente que a água tem proporciona a vida em ambientes mais frios. Por exemplo, se a gente tiver um lago, esse lago, em uma temperatura exata, sei lá, começou o inverno desse lugar, e aí ele começa a criar gelo aqui, né? E esse gelo, ele é como se fosse uma camada que protege a parte de baixo do lago. Vamos imaginar aqui que nessa parte de baixo, ela fica 4 graus Celsius. Então, essa minha parte aqui embaixo, ela sempre vai ter os 4 graus Celsius. A única parte que isola é essa parte de cima aqui, que é a água, ela é uma má condutora de temperatura, de energia. Então, o que acontece? Quando ela forma essa camada de gelo aqui em cima, ela isola. Então, a parte de cima ela está em gelo. Quanto mais baixa a minha temperatura, mais grosso vai ser o meu gelo. E essa parte aqui de baixo vai ser diferente. Essa parte de baixo ela sempre vai estar em 4 graus Celsius. Isso é muito interessante para o vestibular. Estamos finalizando os nossos slides e agora a gente aprende isso na aplicação no dia a dia. Pode não parecer, mas isso sim ocorre no nosso dia a dia. Como, por exemplo, coloquei essa sequência de acontecimentos. Aqui eu utilizei o alumínio. Geralmente a gente coloca o alumínio sobre aquecimento quando a gente está fazendo alguma receita. E aí a gente coloca isso tudo no forno. E quando a gente coloca isso no forno, o alumínio é aquecido quando a gente cobre algum alimento com ele. Analisa aqui que aqui eles possuem o mesmo tamanho. Ó, aqui há uma mudança bem significativa, mas muito pequena. E aqui é a dilatação do meu alumínio. Nota-se que você já não consegue mais enxergar o papel utilizado anteriormente. Então, isso acontece por quê?
porque esse alumínio se dilatou. Essa foi uma visão perceptiva, porque é um alumínio pequeno, mas geralmente a gente não consegue analisar essa sequência de acontecimentos quando a gente coloca ele sobre o forno ou outras situações. Aqui eu coloquei algumas informações com essa foto, que é a que eu vou utilizar no meu. E uma situação que é muito utilizada em construção civil ou quando algum pedreiro está realizando algum serviço na nossa casa, que é quando a gente tem um cano e a gente precisa encaixar esse cano, ou a gente precisa colocar ele em determinado local, e aí a gente precisa dilatar esse cano. Eu peguei esse cano com comprimento inicial de 9 centímetros. Aqui tá mostrando na foto 9 centímetros. Espera aí que eu vou colocar para vocês entenderem. Aqui, 9 centímetros era o tamanho deste cano. E aí, eu coloquei esse cano em aquecimento sob uma vela, que é o que geralmente os pedreiros fazem quando eles vão aquecer para dilatar esse cano. Então, o nosso resultado final foi uma dilatação linear. Por quê, Débora? Porque ela ocorreu um acréscimo de 0,8 centímetros. Aqui na foto não fica muito perceptível, mas você consegue analisar aqui que a medida da nossa reta já está diferente. Eu medi certinho, então tinha um acréscimo de 0,8 centímetros desse cano linearmente. Então, por isso, a gente chama de uma dilatação linear. Agora, o último acontecimento que a gente vai analisar é o chá. Isso mesmo, quando a gente geralmente faz chá na nossa casa, a gente se depara com a dilatação da água. Lembra que eu falei? Aqui, ó, a gente pode analisar as partículas se dilatando. E aí, nisso, a gente tem uma experiência da dilatação volumétrica, que se a gente deixa ela lá por muito tempo, ela pode sim vazar. Eu resolvi analisar aqui para vocês uma situação que é muito corriqueira, que a gente quando faz um chamate. O chamate, ele geralmente tem essas partículas diferenciadas. E por isso eu resolvi mostrar para vocês como que acontece quando a gente aquece isso, mas representando nas próprias partículas do chá e da água. E o que a gente pode notar com a elevação da temperatura? Com a elevação da temperatura, a gente nota que essas ervas do chá se contraíram, então elas ficaram mais próximas umas das outras. Mas a situação que a gente estava analisando era a dilatação da água. Se você olhar aqui na ponta desse chá, você nota que as partículas estão mais separadas, as moléculas estão separadas. Então, a gente consegue analisar essa dilatação através do estudo com o chá. E agora eu dei umas diquinhas aqui para vocês, geralmente como aparecem os nossos RGs, ou os nossos coeficientes de dilatação. Aqui tem umas tabelinhas que você pode pausar o vídeo e entender melhor depois quando você for realizar um exercício. Mas todas as vezes que a gente realiza exercício, é muito provável que ele te dê o valor dessas coisinhas. Como, por exemplo, o que a gente usou ali foi o alumínio, lembra? O alumínio, ele tá aqui nesse valor de coeficiente linear, que é o que a gente vai substituir na nossa formulazinha quando a gente for estudar. E por fim, para não deixar o vídeo mais tão extenso, eu deixo aqui a elaboração de um exercício prático que já caiu em um vestibular com a resolução para análise, que no final chegamos à resolução da resposta D.